Quem diria que o fantasma ia se meter com Telecat? Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil! Uma das características que o Tony DePaul trouxe para as histórias do fantasma é a de fazer arcos de histórias, ou seja, ele começa a contar uma linha narrativa que dura mais de uma aventura. Ele tem feito isso tanto nas tiras diárias quanto nas tiras dominicais, embora, para a gente ser bem honesto, ele faz isso mais vezes nas tiras diárias. Foi assim, por exemplo, que ele fez com o arco A Morte de Diana Palmer, um arco de histórias que durou mais de 2 anos e que envolveu um total de 5 aventuras diárias do espírito que anda. E entre agosto de 2011 e agosto de 2012, portanto durante um ano inteiro, Tony DePaul repetiu a dose com a saga, com o arco que ficou conhecido como O Fantasma no México. A gente vai começar hoje uma série de vídeos contando cada passo dessa divertida aventura do espírito que anda. Bora conferir! A primeira parte desse arco se intitula A Detent with Crime. Uma tradução possível, porque detent é uma palavra de origem francesa. Então, uma tradução possível seria Um Acerto com o Crime. Foi publicado entre 15 de agosto e 10 de dezembro de 2011. O texto a gente já sabe que é do Tony DePaul e a arte é do Paul Ryan. A história começa com o fantasma se comunicando com sua família em Bangala diretamente da mesa Walker. Ele está usando um sistema de computador via satélite com bateria solar que foi ensinado pelos filhos dele. Eles deram para ele um checklist de como fazer aquela geringonça funcionar. Ele diz que irá para casa assim que pagar uma visita que está devendo a Ernesto Salinas, chefe de polícia de Ciudad Jardín, no México. Ele conheceu o chefe Salinas numa situação curiosa, né? Ernesto Salinas e sua esposa estavam de viagem de férias em Mauitã quando foram assaltados, foram abordados por 2 criminosos armados. O chefe Salinas queria encarar os dois com as mãos nuas. O fantasma, na sua identidade civil de Sr. Walker, interviu e mandou que os dois largassem as armas. Então ele viu quando o chefe Ernesto Salinas sozinho deu conta de 2 criminosos. Enquanto ele lutava com os caras, sua esposa falou que ele era um grande fã, um grande entusiasta de luta livre. No final das contas, o casal Salinas convida aquele Sr. Walker que os ajudou para jantar e insistem que ele um dia os vá visitar no México. Chegando lá, o fantasma nota como a cidade parece muito pacífica. Ele imagina, o meu amigo Salinas é um cara que deve fazer muito bem o seu trabalho, porque a cidade é muito tranquilinha. Ele então é informado que o chefe Salinas está no ginásio treinando. Ele chega lá e vê muitos homens, muitas pessoas usando aquelas roupas de luta livre. E ele acha aquilo interessante. Para quem de repente não sabe, os praticantes de luta livre no México, eles têm muito orgulho da questão das máscaras, dos símbolos que eles usam. Que é interessante que tem um momento que o fantasma está andando lá pelo ginásio, e ele passa por um sujeito usando uma roupa muito parecida com a sua roupa do fantasma, E ele até diz, alguém conhece alguém que ouviu uma história da África, E ainda fala, aquele cara tem sorte de eu estar ocupado. O que é interessante é que realmente existiu um lutador profissional, de luta livre, conhecido como El Fantasma. E o filho dele, um lutador chamado Santos Escobar, também usa uma máscara inspirada no fantasma dos quadrinhos. Então, é muito bacana isso daí, esse lance, essa referência à realidade que a gente tem no mundo da luta livre. Particularmente eu achei muito interessante essa ideia do Tony DePaul e do Paul Ryan de colocarem essa referência real a essas figuras. Mas continuando a história, o fantasma encontra o seu amigo Ernesto treinando juntamente com Vitor Batalha, um sujeito também ali da região que era um cidadão proeminente na sociedade.
Ernesto diz ao fantasma que ele chegou num ótimo momento, porque vai acontecer uma batalha entre dois campeões, o Bucaneiro Infernal e o Guerreiro Latino. E aí é interessante que durante o jantar na casa de Ernesto Salinas, o fantasma vai conhecendo um pouco do que são aqueles dois personagens, né? Ele descobre que o Guerreiro Latino, ele é o herói nas lutas, enquanto que o Bucaneiro Infernal, né, o pirata do inferno, é o bandido. É essa coisa, porque a luta livre, ela tem essas normas. Você tem aquele cara que é o mocinho, aquele cara que é o vilão. A luta livre, apesar de ser um negócio que eles levam muito a sério, tem essas marcações assim. O que é interessante é que na conversa entre o fantasma e o Emiliano, né, o filho do Ernesto Salinas, Emiliano é muito empolgado com esse lance da luta livre e ele fala assim pro pai: pai, o senhor como chefe de polícia, o senhor deve saber qual é a identidade do Guerreiro Latino. E o chefe fala: olha, bem quem dera que eu soubesse. E o garoto vai falando, né, pro Walker, dizendo assim: ah, você é um herói, pelo que meu pai contou, você devia usar uma máscara. Cara, é muito legal porque tem altos papos ali que mostram, né, uma similaridade entre a luta livre e a própria mitologia do fantasma, inclusive com a ideia, né, de que talvez o Guerreiro Latino não seja o mesmo sujeito, que tenha passado de pai para filho. No dia seguinte, na hora da luta, o fantasma é apresentado ao melhor amigo de Emiliano Salinas, o Vicente Batalha, filho do Vitor Batalha, que estava lá treinando junto com o Ernesto. Quando eles estão se dirigindo para a arena, o Emiliano fala: Guerreiro Latino, ele vai vencer, você vai ver. E então o Ernesto tem uma fala enigmática: tanto depende disso. O fantasma olha ele assim, meio coisa, mas não faz nenhum comentário. Nesse momento, Ernesto recebe um telefonema e manda que o Walker vá na sua frente. A arena de Ciudad Jardim está lotada, todos estão ansiosos por ver aquele combate entre o Bucaneiro Infernal e o Guerreiro Latino, que faz uma grande entrada, né? Ele chega um pouco atrasado, mas ele faz uma grande entrada e o fantasma, né, tá lá assistindo a luta e pensando: coitado, meu amigo vai perder o grande evento. A luta começa com uma coisa clássica desse tipo de evento. O Bucaneiro Infernal, como ele é o vilão, ele faz um ataque covarde. Só que ao longo da luta, enquanto o Guerreiro Latino e o Bucaneiro Infernal vão trocando supapos, o fantasma percebe que aquilo ali não era fingimento não, que os dois estavam lutando pra valer. O fantasma ainda comenta com o sujeito que está sentado ao lado dele: que bela briga, é pena que o meu amigo perdeu. E esse sujeito fala assim: é uma pena mesmo. A luta termina com a vitória do Guerreiro Latino sobre o Bucaneiro Infernal e o público exigindo que o Guerreiro Latino arrancasse a sua máscara. E o sujeito que está do lado dele fala: ele não vai tirar a máscara dele, na verdade ele não deve fazer isso. Uma coisa que o público não ouve é a conversa entre o Guerreiro Latino e o Bucaneiro Infernal, em que o Guerreiro Latino fala: o público está pedindo a sua máscara, mas eu tenho que pensar na nossa cidade, velho amigo, e no sistema que a mantém segura. E a gente começa: peraí, será que essa luta é um pouco mais do que um show? Após a luta, o sujeito que estava sentado ao lado do Walker diz: olha, eu tô aqui na verdade para levar você até o Guerreiro Latino. Quem me mandou foi o chefe Salinas. Eles vão até lá e quando eles entram, quando o Sr. Walker entra sozinho, lá está o Guerreiro Latino descansando, e então que o Guerreiro Latino revela ser o próprio chefe Salinas. E aí você fica assim: o que está havendo nessa história? O chefe Salinas então convida o Walker para ir com ele até um local onde ele iria se encontrar com o seu oponente, agora também sem máscara. E quando ele chega lá, o seu oponente é ninguém mais, ninguém menos que Vitor Batalha. Então nós descobrimos o seguinte: existe um acerto entre os dois. Vitor Batalha é conhecido como um cidadão ilustre na cidade, mas a verdade é que ele é um chefe do crime local. E o acerto com o crime do título começa a ficar claro aqui. As batalhas entre a polícia e
os criminosos da cidade são resolvidas no ringue. Vitor e Ernesto são amigos de infância, mas que tomaram caminhos diferentes. Toda vez que há alguma coisa muito importante a ser decidida, eles resolvem isso no ringue. E aí é aquele negócio, é a maneira que eles encontraram de não ter tiroteios na cidade. Acontece que dessa vez o assunto era muito sério, pois a gente fica sabendo que uma gangue chinesa estava querendo entrar nos negócios da cidade. E eles decidiram isso no ringue, com um sistema que sempre tem funcionado. Curiosamente, o nome da gangue chinesa é 10 Tigres. Lembra alguma coisa? É interessante que o Ernesto, depois na conversa entre eles, né, o Ernesto fala pro fantasma: o meu pai também foi um lutador, foi um luteador, ele foi o primeiro guerreiro latino. E ele ainda diz, né, você não pode imaginar a honra que é usar a máscara de seu pai. Bom, a gente sabe que o nosso amigo Walker entende muito bem isso. É interessante que o fantasma é levado nesse momento a não julgar o seu amigo. Ele apenas diz: o sistema, eu tenho certeza que o seu sistema funciona bem, Ernesto, até o dia que não vai funcionar mais. Mal sabia ele que esse dia havia chegado. Os chineses sequestram os filhos de Ernesto e Vitor Batalha e vão manter Emiliano e Vicente prisioneiros na China para assim forçar Vitor Batalha e Ernesto Salinas a permitir o seu negócio de metanfetamina em Ciudad Jardim. Vitor e Ernesto se encontram novamente e Vitor fala: os chineses se recusaram a aceitar o nosso sistema e sequestraram nossos filhos. O fantasma ainda pensa: isso ia acontecer cedo ou tarde. Ernesto então faz um juramento perante Vitor de que vai trazer os filhos deles de volta e pede a ele: me diga tudo o que eu preciso, tudo sobre esses homens. E é quando o Vitor diz: por quê? E o fantasma rebate: porque nós vamos à China. Ernesto e Walker pegam um avião particular e rumam para tentar encontrar seus filhos. A esposa de Ernesto ainda fala: você devia levar vários oficiais com você. E Ernesto aponta para o Walker e diz: eu tenho ele. No caminho, Ernesto percebe o quão tolo ele vinha sendo, o quão ingênuo ele estava sendo em achar que esse sistema deles funcionaria eternamente. É nesse momento que eles são surpreendidos por uma mensagem de rádio de Vitor, que vindo em um outro avião, saca de uma metralhadora e dispara contra o pequeno avião em que estão Ernesto e o fantasma. Eles conseguem escapar, o fantasma ainda responde ao fogo contra Vitor, mas Ernesto é ferido. Os dois acabam tendo de saltar de paraquedas. Ernesto está muito mal e o fantasma consegue, com um certo esforço, fazer com que Vitor não visse que os dois haviam saltado de paraquedas. Ele faz com que Ernesto direcione o avião para as nuvens. Vitor pensa que acabou de ter que matar o seu velho amigo e ainda pede um perdão intimamente. Entretanto, o que ele não sabe é que Ernesto e Walker sobreviveram à queda. O fantasma pede carona a um rapaz que estava passando por ali e leva Ernesto diretamente para o hospital. Lá ele passa por uma cirurgia, mas o homem que o levou ali, que levou aquele sujeito sem nome para ali, desapareceu. Na verdade, o nosso bom e velho fantasma está usando de disfarce e está andando pelos corredores se fazendo passar por médico. Com esse disfarce, ele visita o paciente e dá a ele a seguinte instrução: olha, eu estou aqui com a sua carteira, ninguém sabe quem você é. É melhor que todos pensem que Ernesto Salinas morreu na queda do avião, pois eu vou à China buscar os meninos. E enquanto isso, Ernesto vai ficar ali se fazendo passar por alguém que perdeu a memória. E assim termina a primeira parte dessa aventura,
cuja continuação nós veremos em O Covil dos Tigres, tema do próximo vídeo. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curtir e compartilhá-lo nas redes sociais. Não deixe também de ajudar o nosso canalzinho fazendo suas compras na Amazon pelo link geral que está aqui na descrição do vídeo. Assim, você ajuda o nosso canal Fantasma Brasil a prosseguir com seu trabalho. Não deixe também de se inscrever no nosso canal e de nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda, ok? Vejo você por aí, hein?